onde atrai muitas empresas. Quando chega na véspera, ela vai à justiça, estou falando, isso acontece de fato. Vai ao judiciário, pede uma liminar, um mandado de segurança para uma liminar, alega determinada coisa, aí existem infinitas alegações, inclusive que o fisco negou ilegalmente, assim, assado, não sei o quê, e que ela precisa dessa CND, porque vai participar da licitação, e o fisco está impedindo. O juiz analisa só a fala daquela empresa, e ela fala, olha, amanhã, eu tenho que ser imediato, tal, não dá nem tempo de ouvir o fisco. Que eles chamam lá de inaudita altera partes, que é sem ouvir a outra parte. O juiz falou, está vendo aqui, está argumentando, está juntando documento, realmente, ela não pode ser prejudicada. Concede essa CND e depois vai ouvir. Concede eliminar, né? Concede eliminar, mandando emitir a CND. O fisco que emite a CND, ela participa da licitação e ganha. Vamos supor que ganha. O contrato vai ser assinado na frente. Aí depois da manhã o fisco vai lá e fala, não, excelência, está aqui, ó, realmente está devendo, não paga, tal. Ele caça-se a CND. Mas ela já participou e já ganhou. O contrato já está lá, não volta atrás mais. Aí não tem jeito, então, vai continuar. Eu estou dando um exemplo de coisas que eu vi acontecer várias vezes. Eu estou citando o caso da liminar, mas existem outros caminhos. Então, assim, se a empresa, com toda a investigação que possa existir sobre ela, se ela não foi declarada inidônea, se não tem um ato impedindo, o administrador, por mais correto que ele seja, por mais honesto que ele seja, ele também não pode impedir. Porque aí é um ato arbitrário. Ele não pode agir com arbitrariedade, ele tem que agir segundo a lei. Olha, eu não permito você participar porque tem esse ato de declarar não ser idôneo, ou porque está impedido por isso, porque você não tem CND, porque você não tem esse documento. Qual que é a previsão do senhor? Existe uma previsibilidade de encerramento dessa investigação? Eu estou otimista com esse inquérito em relação ao outro que eu peguei de verba pública, justamente porque o trabalho praticamente foi feito no Ministério Público Estadual, junto com a CGU, né, que a CGU fez um relatório. Eu, em geral, tenho visto os relatórios da CGU muito bons. De vez em quando encontro uns que não esclarecem totalmente as coisas, mas em geral vem bem mastigadinho, bem por pontos. Ponto tal, faltou tal coisa. Ponto tal coisa foi feita incompleta. Ponto tal, não foi justificado isso. Aí existe esse relatório nos autos, está ali nos apensos, esse relatório da CGU, ouvi e tal. Ou seja, praticamente para mim resta fazer os interrogatórios. O senhor não ouviu ninguém ainda? Não ouvi ninguém. Ouvi algumas testemunhas, não ouvi ninguém dos envolvidos. Qual que é a minha limitação? Seria irresponsável da minha parte de começar a chamar essas pessoas aqui, eu já tenho os nomes, começar a chamar essas pessoas e interrogar simplesmente da seguinte forma. Tem aqui irregularidade aqui nos autos, você participou disso? A resposta é não participei. Com certeza. Alguém te falou para você fazer tal coisa errada? Não, ninguém me falou para fazer coisa errada. O seu chefe, fulano de tal, não, o meu chefe não determinou tal. E eu encerro o interrogatório, não obtenho nada. Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer, que precisa de um pouquinho de trabalho de artesão aí? É analisar tudo e pensar assim, quando vier o funcionário, o ex-secretário João aqui, eu vou perguntar para ele isso, e se ele me responder não, eu tenho uma outra pergunta para fazer aqui na frente para ele. Você respondeu não aqui, né? Então por que esse documento foi assinado? Contrapor. Né? Eu preciso fazer isso. Isso é um trabalho de artesão. Essa é a única dificuldade que eu tenho, que toma tempo. Mas em si, eu acho que esse inquérito é um inquérito até relativamente, dentro desse contexto de verba, que é sempre difícil, são inquéritos extensos, difíceis, esse até é um dos fáceis, pelo fato de já estar trabalhado já anteriormente, antes de chegar na minha mão já estava trabalhado. O caso de Itaúna, que é um caso de muita repercussão, tinha pouca coisa trabalhada. Por quê? Porque, vou pegar o caso dos vereadores, tinha fatos, mas ainda existia fatos que ficaram. Eles foram até um ponto, depois parece que eles perderam o fôlego. E como a prefeitura estava com dificuldade, parece que eles perderam o fôlego e não foram até o fim. Parar na metade. Nadar, morrer na praia. E eu tive que acabar de chegar, vamos dizer assim. Mas eu já tinha um percurso inicial muito bom. Eu falei para os vereadores, faltou vocês darem checkmate. Vocês levantaram, apontaram e tal, de repente vocês não sabendo para onde ir. O cachorro alcançou o carro e não sabe mais o que fazer. Teve isso. Houve isso realmente. Aí eu tive que completar esse quadro.
Aqui me parece que está bem. Agora, você acha que até o final do ano é possível concluir? Acho que é possível. Acho que é possível, sim. Claro que eu vou ter que... Mesmo com a sua ausência, que vai para... Não, mas isso agora até julho. Julho é uma época que normalmente tem férias, interrompe muita coisa, né? A gente tem que substituir colega. Aí, por exemplo, se um outro colega sai de férias, eu tenho que mexer nos inquéritos dele, porque não pode ficar totalmente parado. Aí, de qualquer jeito, já é uma época que tem Eu coloquei basicamente no final do ano, assim, estou colocando para o senhor. Eu gostaria... Você acha que até o final do ano? Agora, pode surgir, não sei, pode surgir assim, eu ouvi uma determinada pessoa importante na investigação, e essa pessoa vem e fala determinadas coisas. Até num caso de querer obter um benefício da justiça, como delação premiada, por exemplo. Olha, eu estou disposto a falar isso e quero que o juiz atenue minha pena. Isso é possível. E o juiz vai fazer isso porque é direito do cara. Aí ele vai e fala, ó, tem isso. Aí eu vou precisar de mais documentos. Opa, como é que é? Não, peraí, deixa eu pedir esses documentos. Oficia a prefeitura, cadê os documentos, tal. Isso acontece. Aí, se não acontecer nada disso, eu vou interrogar as pessoas e encerrar. Vou indiciar quem tiver que... E vai remeter para o Ministério Público Federal? Ministério Público Federal... Tomar as devidas... provas. Aí surgiu prova, isso eu estou falando em tese, não posso dizer que isso vai acontecer. Surgiu prova de que o prefeito participou, atual. O anterior não muda nada porque não é prefeito, mas quem for privilegiado. Sendo ou não sendo indiciado, a situação não altera do inquérito em si. Mas surgiu prova de que o prefeito participou ou teve conhecimento e não tomou providência para afastar aquela ilegalidade. Agora não pode continuar em Divinópolis mais. Eu tenho que comunicar à procuradora, é ela que decide, falar, ó, senhora procuradora, a prova surgiu aqui, participação do prefeito atual, e, no meu entender, esse inquérito não pode permanecer na instância. Se ela concordar comigo, eu acho que ela vai concordar, ela manda para o tribunal. Cada foro privilegiado do prefeito. No caso do crime federal, é o Tribunal Regional Federal que fica em Brasília. Quando o crime é estadual, é o Tribunal de Justiça. Quando é eleitoral, tem Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Então, em tese, basicamente, é isso que a gente, finalizando, fechando a entrevista, em tese não, é isso que está ocorrendo na sua investigação. Falta interrogar, são os secretários envolvidos, chefes de departamental envolvidos nessa contratação. E aí eu ia falar membros da comissão de licitação, só que talvez não, porque a licitação houve lá atrás no dinheiro do Estado. Como não houve licitação agora, essa comissão não foi chamada a atuar. Ela não participou do processo aqui. Da atual? Porque foi uma simples sessão de contrato. Na sessão de contrato não tem comissão de licitação, então talvez não tenha investigação sobre eles. Lá na ação penal do Ministério Público Estadual tem, eles são chamados, provavelmente são réus. Eu acredito que sejam réus. Deixa eu ver se eu acho o ofício aqui do MPF. Então é isso, basicamente eu ouvi, vou precisar ouvir empresários, tanto das empresas envolvidas nas obras em si, como também das empresas, dos donos de lotes nos locais que foram beneficiados. Eu preciso saber por que eles foram beneficiados. Por que os deles foram trabalhados e outros que... eu até fiz uma planilha, ela tem acho que 4 colunas. Aqui estão os bairros que entraram no contrato da Conserva Livre. Aqui uma série de bairros. Vamos supor, uns 10 bairros. Chutando aqui. Eu tenho essa planilha aqui. Eu montei essa, fui olhando e fui montando a planilha. Aí, depois, na hora de executar o contrato, eles foram começar a trabalhar em outros bairros, já não são mais esses, que tinha na licitação. Eu já estranhei, falei, peraí, se a licitação é para esse, como eu falei, o contrato ele é a lei entre as partes, tem que ser cumprido daquela forma. O direito tem uma expressão chamada pacta sunt servanda, os pactos têm que ser cumpridos. Se ele foi contratado para isso aqui, tem que fazer isso, não é aqui não. Aí, de repente, surgiram outros. Quando veio a Caixa, eles listaram outro, tanto que havia se dito que era o mesmo trabalho. Não, é o mesmo trabalho, só que agora, dinheiro federal, mas usaram o argumento de que era a continuação da mesma coisa. E aí já não era mais nem essa coluna, nem essa, já eram outros bairros. E na hora de executar, não era a terceira coluna, já era
Tanto que os agentes foram lá e levantaram os bairros onde realmente foi feito. Doutor, Benício, olha só, o que você está colocando, toda essa questão que você está colocando, ela aconteceu na atual gestão, de 2009 para cá. A execução foi. Então, ela vai contra a questão que você está colocando, que existe fortes indícios que um gestor saiba, é difícil que ele não saiba, é difícil. Como se você me perguntar minha opinião assim, pessoal, independente de questão jurídica, eu diria que é difícil. É difícil o gestor não perceber. Até porque há falas, há discurso na Câmara, a imprensa fala. É difícil não perceber. Principalmente que, isso eu estou dando uma opinião como pessoa, como cidadão, não de termos jurídicos. Até porque uma pessoa que é eleita... Como juiz, você tem que provar que 1 mais 1 são 2. Né, como delegado. Com documentos ou com testemunho, isso tem que estar documentado nos autos. Até porque uma pessoa que é eleita por um cargo de tamanha importância, ela tem um embasamento técnico bom, muito bom, não há dúvida disso. Não cai de paraquedas ali numa cadeira de prefeito, de secretário, não cai de paraquedas. Secretário ainda é possível. Num caso assim, de nepotismo, uma coisa assim, a gente conhece vários casos de nepotismo, que o prefeito, vamos pegar o caso do prefeito que a gente está falando aqui, coloca um parente numa secretaria. Isso aí já é possível, colocar uma pessoa totalmente incapaz, totalmente inepta. Mas o mandatário em si, que ganha uma eleição, ele tem uma base. Por mais que ele tenha gente por trás, por mais que ele seja apoiado por um cara com força de voto, ele tem uma capacidade. Então é difícil ele não perceber que os fatos estão correndo. É difícil, você me perguntar, eu estou dizendo a minha opinião. Mas não posso afirmar que houve. Eu estou querendo ver aqui se eu acho o ofício do Ministério Público, só para dar uma olhadinha. O Ministério Público pediu no dia seguinte chegou a resposta. O federal ou estadual? Estadual. Você vê, eu citei o caso, e tem outros também, outras empresas que a gente pede informação, a informação demora, aí vem para alimentar tudo de novo. Você vê, ele chama Grupo Especial de Promotores em Defesa do Patrimônio Público, GEP. Aí, ele foi formado um apenso com os documentos com a ação do Ministério Público. Eu mandei formar um apenso. Eles colocaram aqui, os promotores colocaram aqui. Vimos formar ideia sem atenção, foi rapidamente, eu pedi, poucos dias depois já estava a resposta aqui. Informar que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apurou e já ofereceu denúncia. O que é denúncia? Denúncia é quando vai à justiça, denuncia as pessoas e as pessoas se tornam réus. Viram réu, já tem uma ação penal, agora já está respondendo no judiciário. O inquérito não é judiciário, o inquérito é polícia e Ministério Público. Ainda não tem ação penal. Aqui no caso dele, sim. Ofereceu denúncia contra os envolvidos em relação aos ilícitos constatados na execução do contrato 27/2007, firmado entre o município de Nova e o consórcio Conserva Livre, até a cessão da avença para a empresa Sabe Engenharia. Até a cessão da avença, daí nós não mexemos mais, porque entrou dinheiro federal. Aí não cabe a nós mais, a competência agora é federal, cabe à Polícia Federal, Ministério Público Federal e tal. Que foi o que eles fizeram. Então, não só investigaram, porque eu fiquei em dúvida, falei, será que eu vou ter que voltar lá atrás, pegar desde a licitação? Não só investigaram, como já denunciaram, essas pessoas já estão respondendo na ação penal criminal, ação penal, penal é criminal, na ação penal ou na ação criminal. Ok, então acho que é isso. Te agradeço pela atenção, por ter nos recebido.